Meio ao tempo seco e às baixas temperaturas, Belo Horizonte registra aumento no risco de queimadas. A combinação entre vegetação ressecada e ventos intensos preocupa autoridades. O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados necessários neste período mais crítico do ano. O sargento Alan Azevedo, da Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, explica agora para a gente os cuidados que devem ser tomados neste período. Olá, sargento. Boa tarde para você. Obrigada pela participação. Boa tarde, Mayara. Boa tarde a todos que acompanham o programa Expresso. Para a gente é um prazer estar aqui, né, para a gente orientar a nossa população sobre esses riscos, né, os riscos ali de doenças respiratórias, né, não só ligada ali à preocupação dos incêndios de vegetação específico, mas também essa questão, né, de problemas respiratórios no nariz, nos olhos. Então é importante a gente trazer essas informações. Claro. Então, sargento, a gente começa querendo saber como que o tempo seco e o frio influenciam no aumento do risco de queimadas aqui em Belo Horizonte. Então, quanto mais o tempo seco, né, a questão da umidade do ar ali, quanto menos úmido está aquele local, maior aquela vegetação ela vai ficar propícia ali para um incêndio de vegetação, né? Ela vai ficar mais desidratada, ela vai ficar mais ressecada. E a questão dos ventos, né, desse frio, ela espalha uma brasa que está em um ponto localizado ali, ela pode espalhar para um outro ponto e com isso ficam focos de incêndio de uma forma espalhada. Então, quanto menor a umidade do ar ali, maiores são as chances de ter esses focos de incêndio, né? Então, a gente sempre fala que o ideal ali seria a umidade ficar entre 40%, 65%, 70%. Então, quando está abaixo desses 40%, né, os índices ali, o risco é bem maior. Sargento, e aí aconteceu um incêndio. O que a população deve fazer? Se arriscar para tentar apagar? Melhor chamar o Corpo de Bombeiros? Qual que é a orientação? A primeira orientação é acionar o Corpo de Bombeiros, né, por meio do número 193, e tentar se afastar daquele local o mais rápido possível. Tentar chamar outras pessoas que estão naquela região ali também, que não estão tendo contato, não conseguem ver que está pegando fogo. Por exemplo, uma pessoa que está dentro de casa e um lote vago ao lado ali está pegando fogo, ela não está tendo essa visualização. Então, outras pessoas que estão naquele local ali, que elas possam avisar realmente aquelas outras pessoas para tirar ali imediatamente, antes que seja tarde demais, não dá tempo, né, de dar uma resposta ali. Então, se a pessoa se precaver, dá tempo dela sair, dela chamar outros parentes, retirar ali seu animal e acionar o corpo de bombeiros, né, tendo em vista que tem tanto os riscos ali de inalação de fumaça, quanto o risco também para aquele imóvel, né, de pegar fogo. Muitas pessoas falam em relação às atitudes que são consideradas arriscadas que podem ajudar a promover um incêndio. Aí vem aquela velha história, bituca de cigarro, entre outras coisas. Mas esse exemplo específico que eu dei aqui, ele é real, é suficiente para poder causar um grande estrago? Ou realmente o que a gente percebe muitas vezes é que há uma intenção ali por trás daquele incêndio? Às vezes a pessoa quer limpar aquela área que está seca. Como que geralmente acontecem esses incêndios? Então, Mayara, os focos de incêndio, né, a maioria deles são incêndios criminosos, né, que realmente a pessoa ela quer fazer ali uma prática criminosa, né, algo mal, ou então uma pessoa que realmente ali, ela vai fazer a manutenção do lote, ela faz de uma forma inadequada. Então, em vez dela contratar ali uma pessoa para fazer a capina a seco, que a gente chama, né, utilizando ferramentas, ela quer colocar fogo, né, ela quer economizar ali, colocando fogo, com isso ela perde o controle daquela situação e acaba colocando outras pessoas em risco ali, até mesmo ela. Então, a maioria dos incêndios, eles são criminosos, né? E tem outras situações, como, por exemplo, a prática de ecoturismo. Muitas vezes as pessoas vão realizar ali um acampamento, uma trilha, vai fazer ali alguma fogueira e não apaga aquela fogueira de uma forma certa ali, e com isso acaba tendo esses incêndios. A bituca de cigarro, ela realmente ela pode causar, né? Por mais que seja ali um número bem baixo, ela pode causar, assim, dependendo da vegetação, como ela estiver ressecada, dependendo do tamanho da bituca, a carga ali do incêndio, né, que tem naquele cigarro ali, ou naquele cigarro de palha, por exemplo, ela pode sim gerar, mas a maioria dos incêndios de vegetação são causados ali de forma criminosa. Sargento, o senhor começou essa entrevista falando sobre as doenças respiratórias, né, que também acabam preocupando e muito a população nesta época do ano. O que o Corpo de Bombeiros orienta em relação a essas doenças?
Orientação é sempre precaver, né? Sempre ter formas preventivas ali. Então a gente sempre tem essa ligação entre esse momento dos incêndios de vegetação, né? Que a gente, lembrando que a gente não está no ápice dele ainda, né? Os incêndios começam por volta ali da segunda quinzena de julho, mas o ápice dele mesmo ali, o ponto maior dele ali é agosto, setembro, né? A metade ali de outubro. Então que as pessoas elas possam se precaver. Então não praticar atividades físicas ali em momentos extenuantes ali, momentos ali de sol, né? Daquele sol mais forte, de 10 da manhã até 1 hora da tarde, sempre se hidratar, né? Colocar ali um umidificador de ar. E se não tiver um umidificador de ar, a gente pode utilizar outros meios, né? Quem nunca utilizou uma bacia com água, então uma toalha molhada ali na cabeceira da cama, hidratar bem a pele, né? Nesse período é muito comum a gente perceber as pessoas utilizando aqueles protetores labiais. Então, toda forma de prevenção ali é válida, né? Porque muitas vezes as doenças respiratórias elas estão ligadas a esses fatores. Então, é aquela sensação que a gente puxa o ar ali, parece que o ar não vem, ou parece que o ar entra queimando, né? É um momento também que muitas pessoas acabam tendo conjuntivite, porque como resseca muito a parte ali do globo ocular, então muitas vezes as pessoas passam as mãos nos olhos ali, tem aquela sensação como se tivesse uma terra dentro do olho. Então, todas essas medidas é uma forma preventiva para, né, não ter esses tipos de doenças respiratórias, doenças relacionadas à baixa umidade do ar. Uhum. E ainda falando de prevenção, agora voltando para o assunto do incêndio, o senhor disse que o ápice acontece meados de agosto, setembro. Quais são as medidas preventivas do Corpo de Bombeiros? Na verdade, as orientações de medidas preventivas que os bombeiros podem dar para a população em relação agora aos incêndios. A primeira orientação é fazer a manutenção adequada do lote vago, né? Então, né, proprietários de lotes vagos que têm uma área ali extensa ali de vegetação, que eles possam fazer a capina a seco, né? A capina de uma forma correta, deixar ali a vegetação bem baixa mesmo, para não ter esse risco de incêndio. Evitar de ficar fazendo ali fogueiras próximos àqueles locais, de produzir ali algo que possa colocar em risco a questão. Por exemplo, a gente passou no momento agora de festas juninas, né? Então, muitas Uhum. pessoas soltando fogos de artifício, mexendo com algo pirotécnico ali que pode ter uma fagulha, pode ter ali um incêndio de vegetação. Então, a principal medida agora é fazer a manutenção desses lotes vagos, né? E evitando. E é bom a gente falar também, Mayara, sobre uma pessoa visualizou ali alguém fazendo uma prática criminosa, né? Colocando fogo na vegetação, que ela faça a denúncia, né? Uhum. Ligue para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil, Disque 81 também, Disque Denúncia, porque somente assim que a gente vai poder acabar com esses atos, né? Que causa ali tanto prejuízo ali, né? Não só para os seres humanos, mas para a fauna também, para aqueles animais, para aquela vegetação daquele local.